Olá, boa noite, povo de Deus, você, querido amigo que está nos assistindo nessa semana santa, abençoada por Deus, com o tema Restaurados em Cristo. Como é bom estar aqui com vocês mais uma noite, é o nosso segundo dia, hein? Como é bom estar aqui com vocês para louvarmos o nome de Deus, para juntos orarmos pelas nossas causas, mas principalmente para estudarmos juntos a vontade do Senhor revelada em Sua palavra e também vermos vidas transformadas aqui. Como é bom ouvir de vocês, como está sendo bom essa semana, não é? Ontem a gente recebeu muitas mensagens de pessoas tomando a decisão pelo batismo, outras pessoas tomando a decisão para estudar a Bíblia. Ontem teve uma pessoa que colocou nos comentários, não é, que enquanto assistia o programa, enquanto assistia o culto, mesmo transmitido, ela disse que o coração dela aquecia, ela disse que estava sentindo o espírito dela queimando. Era Deus falando com ela, pedindo para ela voltar para a casa do Pai. Que bênção, que maravilha, como é bom estar com vocês aqui, louvando o nome de Deus, usando a tecnologia, a gente aí entrando na sua casa, a gente na sua TV, na telinha do seu celular, do seu tablet, ou do seu computador. Como é bom nós juntos, através da internet, louvarmos o nome de Deus e também vermos vidas transformadas e vidas abençoadas pela palavra do Senhor. Olha, deixa eu mandar um oi aqui para a turma que está nos assistindo aqui no YouTube. Olha, quanta gente está nos assistindo, mais de 1.000 pessoas conectadas nesse grande culto que a Igreja Adventista está fazendo aqui no Mato Grosso do Sul. Um abraço para o Clube Herdeiros do Rei. Tem desbravador assistindo a gente? Coloca aqui nos comentários. Sou desbravador, Maranata, coloca aqui. Que legal. A Zirlei disse assim, que testemunho lindo. É isso daí, Zirlei. Que história linda, não é? E essa semana vai ser uma semana de histórias de pessoas transformadas pela palavra, transformadas pelo estudo da Bíblia, e principalmente transformadas pela decisão de se entregarem a Jesus Cristo. Um abraço para o Julimar, para o Valdir lá de Paranaíba, para a Márcia, que acabou de comentar aqui, que bênção, né? Que maravilha. A Ingrid, do clube, eu acho que é Ropeno, do Pantanal, não sei se eu acertei, mas ela é de Aquidauana, que bênção, Ingrid, que maravilha. Um abraço para Eliana, de Coxim, que bênção, que bênção. Um abraço para todos vocês que estão sendo restaurados em Cristo nessa semana especial. Você já compartilhou o link com o seu amigo? Então faz isso. Vou te dar 30 segundos para você pegar a sua Bíblia e também para você copiar o link do YouTube e enviar para o seu amigo via WhatsApp, ou então compartilhar aqui no Face. É muito importante que você encaminhe o link, porque esse seu amigo está precisando ouvir a palavra, essa família está precisando da bênção de Deus. Então faz isso. Copia o link, envia para o seu amigo, envia pelo WhatsApp, ou então liga para ele agora, pede para ele conectar, porque eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai falar ao coração dessa família que você quer ver salva pela graça de Deus, dessa pessoa que você quer ver restaurada pela graça do Senhor Jesus Cristo, ok? Já copiou o link, já compartilhou, já enviou pelo WhatsApp, já pegou a sua Bíblia? Amém, que bênção, porque a gente vai começar mais uma vez o tema de hoje lendo a palavra de Deus. Como eu falei ontem, todos aqueles que têm a vida restaurada, eles começam essa restauração através do estudo da palavra. Não existe transformação, não existe bênção, não existe salvação, se não for através do estudo da Bíblia e de um relacionamento construído com Deus através do estudo da sua palavra. É por isso que a gente insiste aqui, que aqueles que estão nos assistindo, mas ainda não estudaram a Bíblia, ainda não fizeram um estudo bíblico, que aceitem o estudo, que entrem em contato conosco de alguma maneira. Aqui embaixo está aparecendo o número de WhatsApp e também o link de um site, não é? www.aceitoestudo.com. Se você quer estudar a Bíblia, se você quer começar essa restauração em Cristo, entre em contato conosco. Você pode até comentar aqui nos comentários do YouTube, do Face, só que ao invés de você apenas colocar eu quero estudar a Bíblia, você coloca o seu nome, coloca também um e-mail, ou então um número de WhatsApp, para a gente poder entrar em contato com você. Alguém vai falar com você e você vai estudar a palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque Ele tem nos abençoado ricamente, Ele tem feito milagres e maravilhas no meio do seu povo. E o tema de hoje é Jesus, o restaurador da paz.
Aí você está falando assim para mim agora, né? Pastor, esse tema é para mim, porque o que eu mais preciso hoje é de paz. É isso daí. No mundo turbulento que a gente está vivendo, paz é aquilo que a gente mais precisa. E hoje nós vamos descobrir que Jesus é a fonte da verdadeira paz. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Mas antes de nós lermos a palavra, vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos abençoe. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, a gente tem que orar, porque nesse momento a gente abre espaço no nosso coração para o Espírito Santo atuar. É por isso que todas as vezes a gente ora quando a gente abre a Bíblia. A gente vai fazer isso mais uma vez. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, abrimos agora a Tua palavra, que a voz do homem se cale e somente a Tua fale agora, Senhor. Abençoa-nos na Tua graça e cuida de cada filho Teu, Senhor, que está em cada cantinho aqui do Mato Grosso do Sul, até mesmo em outros estados do Brasil. Mas que o Teu Santo Espírito esteja do ladinho deles, abençoando, Senhor, esse estudo da palavra. Te pedimos estas coisas no doce nome de Jesus. Amém. Olha, os títulos de Cristo em Isaías capítulo 9, versículo 6. E foca um pouquinho no último título de Jesus. Esse versículo dá muitas qualidades a Jesus Cristo. E quando a gente fala de Jesus, restaurador da paz, a gente logo imagina o que diz Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha que título sugestivo. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, mas também é o Príncipe da Paz. Eu não imagino nenhuma outra história na Bíblia que mostre tão bem Jesus como Príncipe da Paz, ele usando todo o seu poder para dar paz aos homens, do que a história que está registrada em Marcos capítulo 4, versículo 35. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, e vamos meditar nessa história impressionante. Olha, ontem nós meditamos aqui, nós refletimos em uma história impactante, onde Jesus curou 2 pessoas, não é? Foi uma história impressionante, né? Bem dramática, mas essa história também é muito impressionante. Na verdade, essa história acontece um pouquinho antes da história que nós estudamos ontem, né? Ontem a gente estudou sobre a mulher que foi curada, a mulher do fluxo de sangue, a gente estudou também, a gente refletiu, e nós vimos aqui Jesus ressuscitando a filha de Jairo, só que um pouquinho antes dele fazer tudo isso, ele estava atravessando o mar da Galileia, lembra? Que eu falei ontem? Ou o lago de Genezaré? Pois é, enquanto ele estava indo para o outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, né, o que você quiser, enquanto ele estava indo para o outro lado para expulsar os demônios do corpo de um jovem rapaz, aconteceu isso daqui. Então, esse foi um dia bem cheio na vida de Jesus Cristo e dos discípulos. Olha o que diz Marcos capítulo 4, versículos 35 ao versículo 38. A Bíblia diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Que história impressionante! Jesus decide ir para o outro lado do mar da Galileia com os discípulos. É provável que o barco deles era um barco maior, até porque eram muitos discípulos, não é? 12 mais Jesus Cristo. Barcos menores tentaram seguir Jesus, mais tarde da noite não conseguiram. No entanto, no meio da jornada, para o outro lado do lago ou do mar, né, como queira, no meio do caminho, uma grande tempestade de vento se acometeu sobre o barco onde Jesus estava com os discípulos.
Os discípulos, mesmo sendo marinheiros experimentados, porque muitos deles eram pescadores, e eles conheciam bem ali as rotas no mar da Galileia, mesmo conhecendo bem aquele lago, aquele mar, os discípulos ficaram com medo, porque eles nunca haviam experimentado uma tempestade tão violenta, uma tormenta de vento tão poderosa. Eles ficaram com tanto medo que eles acharam que iam morrer. A Bíblia diz, de uma maneira curiosa, que Jesus estava dormindo lá na parte da frente do barco, não é? Até porque aquele dia não foi um dia fácil para Jesus. Ele passou o dia inteiro atendendo as multidões, curando as pessoas, cuidando das pessoas, conversando com elas, pregando. Ele estava muito cansado e tarde da noite, ele dormiu no barco. Mesmo durante a tormenta, durante a tempestade, Jesus não acordou. Os discípulos, com medo de morrer, acordam Jesus e fazem essa pergunta, né? Mestre, não te importa que pereçamos? É interessante que nós não fazemos justiça ao texto bíblico se nós não aplicarmos essa história na nossa vida. Porque se tem uma história que a gente consegue aplicar para cada momento da nossa existência, é essa história aqui. Porque as tempestades da vida, elas são semelhantes à tempestade, à tormenta de vento que quase faz o barco dos discípulos afundar. Portanto, quando a gente lê aqui na Bíblia tempestade, é clara a associação que a Bíblia, que Deus quer que você faça. Quando nós vemos aqui a tempestade quase afundando o barco dos discípulos, Deus quer que você olhe para a sua vida e quer que você compare essa tempestade com as tempestades que você enfrenta, com as tormentas que você está enfrentando, talvez hoje. E olha, se tem alguém que está passando por dificuldade, se tem alguém que está passando por tempestade na vida, esse alguém somos nós, não é verdade? Coloca aqui no comentário se é verdade, pastor. Eu estou no meio de uma tempestade. É provável que eu esteja falando com alguém aqui que está no meio de uma grande tormenta na vida. Talvez alguém esteja passando por uma tempestade emocional. Talvez você esteja passando por pela tempestade da depressão. Talvez a sua família esteja enfrentando os ventos do divórcio. Talvez o seu negócio esteja prestes a quebrar, ou até mesmo já quebrou. Você está passando pela tempestade da dívida e você não sabe o que fazer. O barco da sua vida está prestes a afundar. Portanto, quando a Bíblia fala dessa tempestade, a gente precisa associar a nossa vida. Mas filho, filha, fica tranquila, porque se você, assim como eu e assim como a maioria das pessoas, está passando por uma tempestade, fica tranquilo e tranquila, porque eu já vou adiantar o que vai acontecer. Jesus vai acalmar essa tempestade com os discípulos e ele vai acalmar também a tempestade da sua vida. Diga amém por isso. Fala amém aí bem alto para eu ouvir. Fala amém aí em casa. Jesus vai acalmar a tempestade da sua vida. Agora é óbvio que a gente não pode ser bobo. A gente não precisa ser inocente achando que nós não enfrentamos dificuldades na vida. Porque se você está vivo, você enfrenta dificuldades, você passa por alguns estresses na vida. É isso mesmo. A gente sempre passa por algumas dificuldades, a gente nunca está tranquilo, não é? Nunca está tranquilo. Eu lembro bem a minha filha, né, o que aconteceu com ela um dia. Ela era novinha, né, devia ter, sei lá, uns 3, 4 anos, e eu estava pegando ela na escola, quando eu cheguei ali no final da manhã, aí ela veio caladinha, né, ela geralmente é muito falante, mas ela estava caladinha, eu respeitei, ela entrou no carro, ficou caladinha, aí nós fomos para casa, e ela calada na dela. Aí nós entramos em casa, ela sentou no sofá, pediu o tablet dela e ficou ali caladinha, não falou nada. E aí eu fiquei assim olhando, o que está acontecendo, né? Aí eu esperei ela reagir, falar comigo, mas ela não falou. Aí eu cheguei nela e disse assim, Beca, o que está acontecendo, filha? Você brigou na escola, ficou de castigo, aconteceu alguma coisa? Beca, que você está aí caladinha? Aí ela olhou para mim, não pai, não aconteceu nada. Mas por que você não está falando, filha? Aí ela olhou para mim e falou assim, pai, porque eu estou estressada. 4 anos, estressada. Aí eu deixei. Aí eu, deve estar mesmo estressada, porque a vida é isso, né? É um punhado de preocupações, a vida é um punhado de estresses. E na verdade, o Mar da Galileia é um símbolo da nossa vida. E sabe, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, ele tem uma característica interessante. Por conta das montanhas, né, e dos vales que estão ali ao redor, às vezes,
correntes violentas de vento descem as montanhas e chegam nas águas do mar da Galileia. E o que é que acontece? Do nada, vem uma tempestade. E os discípulos sabiam disso. Os discípulos conheciam essa característica do mar da Galileia. E de fato a nossa vida é desse jeito, não é? Uma hora está tudo bem, de repente a vida fica de pernas para o ar. A gente acorda o dia está planejado, o dia está tudo bem, e aí de repente vem aquela notícia que faz você perder o controle, que faz você perder as estribeiras. Portanto, o mar da Galileia é como a nossa vida. Você planeja tudo, você se organiza, mas aí do nada vem aquela coisa que você não controla e deixa a sua vida de pernas para o ar. No entanto, assim como os discípulos estavam enfrentando aquela tempestade e tinham Jesus no barco, nós também, na nossa vida, temos Jesus na nossa embarcação. Então, filho, filha, fica tranquilo, porque Jesus está no barco da sua vida. Jesus está na embarcação da sua existência. Aí você agora se preocupa, não é? Agora você deve estar falando para mim assim, pastor, mas eu sinto que eu ainda não permiti Jesus entrar no barco da minha vida. Eu sinto que eu ainda não permiti Jesus entrar na embarcação da minha existência. Eu sinto que Jesus quer entrar no barco da minha vida, mas eu estou evitando que ele entre, pastor. Mas mesmo assim a tempestade está chegando, eu estou sentindo os ventos da tormenta se aproximar e Jesus ainda não está no meu barco. Portanto, filho, filha, eu faço um apelo ao seu coração. Deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Deixe Jesus estar no barco da sua trajetória, da sua existência, porque todos os barcos que estavam naquela noite no mar da Galileia enfrentaram aquela tempestade, mas talvez apenas um resistiu àquela tormenta. E qual foi o barco que resistiu? Foi o barco que Jesus estava dentro. Jesus está na sua vida, Ele está no seu coração, Jesus está no esteio da sua família, Jesus está dentro da sua casa. É por isso que agora eu faço um convite para você permitir que Jesus entre no barco da sua vida. Agora, é interessante que os discípulos, eles foram até Jesus Cristo. Agora vocês percebem que a fala dos discípulos, ela vem com um pouco de ressentimento e censura. Eles chegaram para Jesus e acordaram o mestre que estava dormindo, fazendo uma pergunta, não é? Mestre, não importa que pereçamos, não te importa que nós morramos? Senhor, estamos morrendo aqui, o nosso barco está afundando. O Senhor não se importa com isso? Veja que versículo difícil de ser compreendido. E olha que esse foi um versículo muito difícil para eu compreender. Eu demorei para entender a ação dos discípulos e a reação deles a tudo que estava acontecendo. Porque eles fizeram a coisa certa. Eles foram para Jesus. Só que eles fizeram uma pergunta cheia de ameaças, uma pergunta cheia de acusações. Vocês percebem a pergunta que os discípulos fizeram? Senhor, você não se importa que o barco afunde? Você não se importa que nós morramos? Esse é um versículo difícil para a gente entender. Mas eu quero te dar um conselho agora. Olha para mim, quero te dar um conselho agora. Todas as vezes que você lê um versículo da Bíblia e você não conseguir entender, que você achar que é um versículo difícil de interpretar, vou te dar um conselho. Ore, peça a Deus a bênção do entendimento, que eu tenho certeza que Ele tem uma verdade maravilhosa para te apresentar ali. Não passe por cima desse versículo, peça ajuda a alguém. Se você está passando de repente por uma tempestade doutrinária, se você está no meio da tormenta das perguntas sobre a Bíblia, sobre a sua existência, vá em quem entenda. Ore a Deus e peça a Ele instrução, que Ele vai abençoar você e vai ajudar você a entender a Bíblia, assim como eu entendi esse versículo. Porque eu não compreendi por que os discípulos acordaram Jesus, fizeram coisa certa, mas eles acordaram Jesus com palavras de acusação. Sabe qual foi a lição que eu tirei daqui?
É porque tem muitas pessoas que esperam ter bons sentimentos para ir a Jesus Cristo. Você sabia que tem pessoas que esperam estar com a vida resolvida para buscar Jesus? Esperam estar tomadas apenas de bons sentimentos para ir ao Mestre? E esse versículo ensina exatamente o contrário. Não espere ter bons sentimentos para buscar Jesus Cristo. Não espere você estar com a vida totalmente organizada para ir até Jesus. Não importa como você está, vá a Cristo. Se Ele está na sua embarcação, vá até Ele. Não importa se você está com raiva, não importa se você está decepcionado, não importa se você está frustrado, até mesmo com Deus. Tem gente que por conta do que está acontecendo, está muito decepcionado com Deus, está decepcionado com Jesus. Eu não sei o que está no seu coração. De repente você está frustrado e está distante da Bíblia, está distante da igreja, por causa de algo que aconteceu com você. Você ainda não orou depois que a sua filha morreu. Você ainda não orou depois que você separou. Você ainda não foi a Cristo depois que a sua empresa quebrou. Você ainda não buscou Jesus depois que você perdeu a sua mãe, depois que você perdeu o seu pai para a Covid. Você ainda não entende o que está acontecendo. Você está cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Deixa eu te dar um conselho. Vá a Jesus como você está. Busque a Ele. Os discípulos, eles agiram errado. As palavras não foram as melhores, mas eles fizeram a coisa certa. Eles foram até Jesus Cristo. Portanto, filho, filha de Deus, eu não sei como você está. Talvez você esteja no meio de um mar de dúvida. Você deve estar se perguntando assim: pastor, eu estou assistindo vocês desde ontem. Eu estou sentindo um chamado de Deus para ser adventista do sétimo dia. Eu estou sentindo um chamado para estudar a Bíblia com vocês. Mas eu estou com medo da minha trajetória, da minha religião, da minha igreja. Eu estou com medo do meu líder, estou com medo da minha família. Filho, filha, não importa se você está no meio da tormenta da dúvida. Abandona, lança fora todo o medo e vá até Jesus Cristo. Não importa se você tiver que sair da sua igreja, não importa. Vá até Jesus Cristo e estude a palavra, estude a Bíblia, estude a palavra. Eu não sei quais são os seus sentimentos. Eu não sei se você tem coisas boas no seu coração, ou se você tem sentimentos fortes. Mas a Bíblia indica que não importa como nós estejamos, nós temos que ir a Jesus Cristo, porque Ele, se Ele está no nosso barco, nós precisamos solicitá-lo, porque no final vai dar tudo certo. Amém? Os discípulos estavam tomados de um sentimento. E adivinha que sentimento era esse? Talvez seja o sentimento que muitos aqui estão desfrutando agora. Os discípulos, no meio daquela tormenta, estavam com medo. Mas essa história nos ensina que nós precisamos lançar fora todo o medo e confiar em Jesus Cristo. Talvez eu esteja falando com alguém que está com medo aqui. Com medo de adoecer, com medo da Covid, com medo de não conseguir sustentar a própria família. Perigos ameaçam a sua vida, perigos ameaçam a igreja, perigos ameaçam a sua fé, e você está com medo. Mas para você desfrutar da paz que Cristo pode dar, você precisa lançar fora todo o medo e confiar em Jesus Cristo. Você precisa confiar no Senhor. Porque quando nós lançamos fora todo o medo, quando nós lançamos fora as cordas que nos prendem aos medos da vida, nós podemos desfrutar de uma paz que só Jesus pode dar. Foi quando os discípulos, mesmo com medo, buscaram Jesus Cristo, que aquela tempestade perdeu o poder. Naquele momento, quando os discípulos foram a Jesus, aquela tormenta perdeu a sua eficácia. Porque mesmo nos piores momentos daquela tempestade, mesmo achando que iam morrer, eles tinham Jesus no barco. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Filho, filha, você está com medo? Tá? Jesus está no seu barco? Está? Vá a Ele agora. Que Ele vai lançar fora todo o medo e vai te dar a paz que só Ele pode dar.
Ter fé é lançar fora o medo e confiar. Portanto, confie no Senhor. Confie que Ele pode trazer paz no meio da tempestade que você está atravessando, no meio da tormenta que a sua família está atravessando. Talvez eu esteja falando com um casal aqui que esteja prestes a se separar. Eu quero fazer um desafio para você, que é um casal, para vocês que são um casal. De repente vocês estão me assistindo juntos aqui. Vocês falaram de divórcio hoje, mas vocês estão me assistindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês dois aí. Lancem fora o medo. Lancem fora as dificuldades. Coloquem-se nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que Ele tem poder para acalmar essa tempestade emocional que vocês estão passando. Ele tem poder para dar soluções para os problemas que vocês foram construindo ao longo do relacionamento. Ele tem poder para trazer paz para vocês. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está passando por uma tempestade na vida porque precisa tomar a decisão para se batizar. Você está com medo das consequências do batismo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Batismo tem consequência? Tem. Mas todas as consequências do batismo são boas. Na verdade, o que está deixando você inseguro é o medo. Filho, filha, lança fora o medo e toma a decisão pelo batismo. Quando os discípulos se deram conta que Jesus estava no barco, eles perderam o medo e foram até Ele. E o que Jesus fez? O que é que a Bíblia diz que Jesus fez? Ao acordar, Ele repreende o medo dos discípulos, fica em pé onde Ele estava no barco e ordena para que o mar se acalme. A Bíblia diz que imediatamente se fez uma bonança, a tempestade acabou e o mar ficou tranquilo. Jesus trouxe uma paz para o coração dos discípulos que somente Ele conseguia dar. Talvez esteja falando com alguém agora que está com medo de tomar a decisão pelo batismo, mas eu faço um desafio para você agora. Se você está com medo, lança fora todo medo. Lança fora todas essas expectativas que te deixam inseguro, porque eu não conheço uma pessoa que se arrependeu porque decidiu entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo através do batismo. Eu não conheço nenhuma pessoa. Portanto, desfrute da paz que somente Jesus pode oferecer. E como nós aprendemos ontem, uma vida restaurada começa com o estudo da Bíblia e passa pelo batismo. E se você quer ter a paz da sua vida restaurada, se você quer que Jesus entregue para você essa paz que somente Ele pode dar, eu faço um desafio para você hoje. Se você ainda não estudou a Bíblia, eu queria que você entrasse em contato com a gente através desse WhatsApp que está aqui embaixo, olha só. E coloca assim, olha, eu quero estudar a Bíblia. Ou então entra em contato através desse link aqui, ó, aceitoestudo.com. Inclusive esse link está na descrição da live. Se você for no YouTube ou no Face, você pode clicar naquele botãozinho para baixo e vai ver esse link aqui. A minha decisão, 2 pontos, aí você clica e aí coloca lá os seus dados. Olha, pastor, eu quero estudar a Bíblia. Pastor, eu quero uma oração. Pastor, eu quero me batizar, porque eu entendi agora, o Espírito Santo falou comigo, pastor, que eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu preciso permitir que Jesus entre no barco da minha vida, assim como a Vanusa fez. Quem é Vanusa? Olha, a Vanusa, ela já foi batizada. Alguns anos atrás, aqui em Campo Grande, ela se batizou, ela se tornou adventista, mas aí por essas coisas da vida, ela acabou saindo da igreja. Jesus estava lá no barco dela, e ela era líder de igreja, ela se envolvia no evangelismo, mas aí por essas coisas da vida, por essas tempestades que todo mundo atravessa, ela acabou saindo da igreja. Mas aí ela, em um momento da vida dela, ela percebeu que Jesus deveria entrar novamente no barco da vida dela.
E aí ela compreendeu que precisava voltar para a igreja. E olha que a Vanusa passou por dificuldades, hein? A Vanusa teve dificuldade no casamento, teve dificuldade no lar, teve algumas dificuldades com a família, mas no meio dessa tempestade, ela encontrou a paz que só Jesus pode oferecer. E hoje a Vanusa volta para a casa do Pai. Hoje ela vai se rebatizar para a honra e glória de Deus. Amém? Coloca aqui embaixo, é o seu segundo amém. Lembra de hoje? Coloca assim, amém 2. Coloca amém 2. Que bênção, hein, Vanusa? Louvado seja Deus pela sua decisão. Louvado seja Deus porque você tirou um período curto de férias, mas as férias acabaram e você está voltando para a casa do Pai. Seja bem-vinda novamente à família de Deus. Eu gosto do que está escrito na sua camisa aí, olha só, o que está escrito na sua camisa: eu fui restaurada em Cristo, e você também pode ser restaurado. É por isso que agora o pastor Fernando, ministro do Evangelho, cumprindo a ordem do Mestre, para ratificar de vez o seu retorno, Vanusa, para a casa de Deus, ele te rebatiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, Vanusa, pela sua decisão. Parabéns. Você pode dar uma salva de palmas aí da sua casa também, tá? Dá uma salva de palmas. Louvado seja Deus pela sua decisão, Vanusa. Louvado seja Deus. Como é bom a gente ver pessoas se entregando ao Senhor e tendo a vida novamente reorganizada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vanusa sentiu falta dessa paz que só Jesus pode dar, e ela agora vai desfrutar dessa paz novamente. Eu faço um convite para você que está nos assistindo aí em casa. Se você quer desfrutar dessa paz, entregue o seu coração a Jesus Cristo, permita que Ele, o príncipe da paz, entre na sua vida. Você vai ouvir uma música agora com a Keila. Enquanto ela canta, queria pedir que você abrisse mais uma vez o seu coração, não só para a música que vai ser cantada, mas principalmente para o Espírito Santo. Teu berço estava montado. Você tão lindo, pois com minhas mãos foi criado. Sexta-feira de barro e a terra teu ventre. E eu te dei esse cantinho pra cantar ao vento, mas te ofertaram o que nunca foi teu anseio. E então você decidiu esquecer os passeios. Filho, não precisava ter ido e me deixado partido, querendo te encontrar. Tu não sabe o quanto eu sinto falta daquele sorriso que só você sabe dar. Dói vê-lo tão longe de casa,
andando por essa estrada larga, sem vida e sem cor. Por isso nasci em teu berço, retificando o começo da nossa história de amor. Mesmo perdido, eu sempre te quis ao meu lado. Quando me aceitas, eu jogo no mar teu passado. E eu já fiz uma cidade cheia de ouro, onde não haverá noite, nem morte, nem choro. Livre como um passarinho voando comigo. E eu serei o teu sol e o teu melhor amigo. Filho, sei que me queres de volta, por isso bato tua porta pra reviver nosso amor. Quero sarar a tua ferida e ser a tua guarida, dando fim ao que passou. Espero como um noivo sua amada, como um pai na calçada, vendo seu filho voltar. Eu quero viver em teu coração e segurar tua mão para nunca mais soltar. Amém. Obrigado, Keila. Que música linda, né? Essa música foi para você abrir mais uma vez o seu coração para Jesus Cristo. Ah, pastor, esse sermão foi para mim. Sabe por que esse sermão foi para você? Porque todos nós enfrentamos dificuldades na vida. Alguns, talvez hoje, estejam enfrentando a maior dificuldade que já enfrentaram na vida. Talvez alguém hoje esteja enfrentando a maior tempestade da sua trajetória. Pode ser com alguém que você ama muito doente, ou você está vendo uma história de amor que você construiu ao longo dos anos escapar pelos seus dedos. Eu não sei quais são as soluções que você precisa ter hoje para você ter paz. Mas eu tenho uma certeza, uma convicção. Todas elas estão em Jesus Cristo. Todas as tempestades e tormentas da vida encontram solução em Jesus. É por isso que a gente insiste que você entregue o seu coração a Cristo. E olha a bênção desse culto que a gente está fazendo aqui. Porque na igreja, às vezes, a gente faz o apelo assim, né? Levanta a mão, vem aqui à frente. Mas aqui a gente consegue também fazer isso. Você pode se entregar a Jesus agora. Assim como o Carlos Couser. Ele mandou no WhatsApp, que está aparecendo aqui. Ele mandou assim, ó:
eu quero me batizar. Parabéns, Carlos. Parabéns. Alguém vai entrar em contato com você. Alguém vai falar com você e você vai conseguir se batizar. Porque no meio das águas turbulentas da vida, nós encontramos paz nas águas do batismo. Você sabe o que é que Jesus ia fazer do outro lado da margem, do lago de Genezaré, do mar da Galileia? Se você ler a Bíblia, se você ler o texto depois com mais calma, você vai perceber que Jesus estava indo, como eu já falei, expulsar os demônios do corpo de um rapaz. E eu tenho plena convicção que quem trouxe aquela tempestade, que quem criou aquelas dificuldades para Jesus e os discípulos foi o próprio inimigo de Deus. Porque ele não queria que Jesus fosse levar paz para aquele rapaz. Não é porque você entrega a vida a Cristo que você não vai passar por dificuldades. Não é porque você se entregou a Jesus que você não vai ter feridas. Só que as tempestades da vida serão encaradas de uma maneira diferente. Porque no final a gente sabe que vai dar tudo certo. O caminho que o nosso barco trilha pode ser tempestuoso e cheio de ondas, mas a chegada no porto seguro em Cristo é certa. Eu não sei quais são os caminhos que você vai trilhar, mas se você se entregar a Jesus, no final vai dar tudo certo. Eu quero fazer uma oração agora por você que decidiu estudar a Bíblia. Então faz assim, pega a sua Bíblia e coloca assim pertinho do coração, como eu vou fazer com a minha aqui. Isso. Coloca assim, pertinho do coração. Que agora eu quero fazer uma oração por você que vai estudar a Bíblia. Eu quero também fazer uma oração com você que decidiu se batizar. Porque você entendeu que você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Pastor, eu preciso de Jesus no meu barco. Eu preciso dele, somente ele vai conseguir acalmar essa tempestade. É isso daí. Ele vai conseguir. Já pegou sua Bíblia, já colocou aqui pertinho do coração? Amém. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque no meio das tormentas da vida, e todos nós enfrentamos essas dificuldades, sabemos que a nossa segurança é ter Jesus no nosso barco. Tem muita gente que está nos assistindo aqui, Senhor, que Jesus está fora do barco. E é por isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa esses teus filhos, essas tuas filhas, para que permitam que Jesus entre em suas vidas hoje. Tem gente que precisa tomar decisão, Pai, para estudar a Bíblia. E muitos já tomaram essa decisão, e eu oro por essas pessoas agora. Acompanhe esses teus filhos nessa jornada de estudo da palavra, até eles estarem completamente crentes nas tuas verdades e se entregarem a ti através do batismo. Tem gente assim, o que hoje tomou a decisão pelo batismo. Por isso, Pai, agora, esteja com esses teus filhos, abençoa-os, Senhor, e incomoda-os. Incomoda-os de tal maneira que esse incômodo só passe quando eles se batizarem e se entregarem em definitivo a Ti. Abençoa-nos na Tua graça e nos dá a paz que só Jesus pode dar. Te pedimos estas coisas no doce nome de Jesus. Amém.